a questão que nós vamos abordar hoje é uma das questões primordiais do livro Habilidade com as Pessoas. Você pode até falar assim, puxa, mas você escreveu um livro inteiro por conta disso? É porque realmente era um problema que eu enfrentei durante muito tempo. E a questão começa com o seguinte: eu sempre tive essa cara de bobo que você vê aqui, sempre foi essa cara aqui. Então as pessoas aproveitavam dessa cara de bobo, né? E me faziam de bobo. Mas o que me irritava era a pessoa tentar me fazer de bobo, porque se a pessoa consegue, é porque ela é mais esperta do que eu, né? Agora, quando a pessoa tenta enganar os outros, né? Usar o trabalho dos outros, colocar a culpa nos outros, quando ela tenta e não consegue, isso revela uma certa presunção, né? E essa presunção sempre me incomodou muito. Eu não tinha problema nenhum de ter a cara de bobo e de ser feito de bobo por gente que era mais esperta do que eu, né? Faz parte das relações humanas. Mas quando a pessoa tentava e não conseguia, era uma evidência, né, de que ela estava tentando me ludibriar. Ela não era melhor do que eu, do ponto de vista da inteligência, ela estava tentando ser. E essa presunção sempre me incomodou muito. E isso despertou, por assim dizer, o meu interesse pelas mazelas, né? Tanto é que eu escrevi o livro Agindo como Trouxa. Não sei se você sabia que eu tenho um livro chamado Agindo como Trouxa. Ele está disponível no meu site para download, justamente por isso, para tentar entender por que algumas pessoas tinham essa tendência de enganar os outros, por que existiam pessoas que eram enganadas e coisas do tipo. E aí eu acabei caindo nesse trabalho aqui, profissionais tóxicos, como neutralizar esse tipo de comportamento, porque essa toxicidade que o livro trata aqui, na verdade, o que ela é? São comportamentos agressivos, passivo-agressivos ou passivos, que levam a vida dos outros a ser mais difícil. Então, todos nós, em algum momento da vida, somos feitos de bobo, né? O que eu estou falando aqui, você já lembrou de alguém que já te enganou um dia na vida. E aí a gente fica assim, putz, por que isso aconteceu justamente comigo, né? É porque naquele momento a gente não estava, por assim dizer, com as nossas defesas atentas. Então, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, até escrevi esse livrinho aí de 80 páginas sobre esse comportamento social vigente, na hora que eu terminei de escrever, eu descobri que eu é que era o trouxa. E a Aninha está rindo, Aninha, mas é sério, é porque isso daí foi um caminho de autoconhecimento muito interessante. E acabou fazendo com que eu escrevesse o livro Habilidade com as Pessoas. Então, por que é importante ter habilidade com as pessoas? Porque existem no mundo pessoas que são tóxicas. O livro por si só ele é ácido, né? Ele é um livro que ele trata de maneira muito fria. E também foi um divisor de águas na minha biblioteca, porque depois desse livro aqui, eu só compro o livro nessa linha aqui, que são pesquisas feitas por profissionais, vamos dizer assim, sem nenhum vínculo com aquele assunto que eles estão fazendo ali, ou seja, não é aquele tipo de pesquisa do Danilo Gentili, né? Eu só acredito na pesquisa que eu pago, não é assim, né? Então, ele é um livro que traz pesquisas sobre um assunto. Então, em algum momento desse nosso trabalho hoje, eu vou considerar alguns trechos aqui na íntegra. Então, se você quiser anotar aí o tema desse nosso encontro de hoje, é o seguinte: como lidar com gente tóxica. Como lidar com gente tóxica. Como lidar com gente tóxica. Rafael, você faz por favor para mim? De distribuir esse infográfico aqui, pessoal. Então tá aí, olha, como lidar com gente tóxica. Logo na frente você tem aí a definição. Uma pessoa tóxica é aquela que apresenta um padrão de comportamento contraproducente,
que debilita as pessoas ao seu redor, toda a equipe e, no longo prazo, até a própria empresa. Então, uma pessoa tóxica não é aquela que de vez em quando engana os outros, que de vez em quando manipula os outros, que de vez em quando sonega informações. Uma pessoa tóxica é aquela que faz isso com frequência. Compreendeu? É um padrão de comportamento, é uma coisa que se repete. Então, hoje nós vamos responder 3 perguntas aí. Como identificar uma pessoa tóxica? Por que a personalidade tóxica é um problema dentro da empresa? E como lidar com pessoas tóxicas? Então, começando aí logo abaixo do tema do nosso trabalho, como identificar uma pessoa tóxica? Ana, lê para nós, por favor. Tá aí. Então, note que a estratégia de uma pessoa tóxica dentro de um ambiente, ela é facilmente reconhecida. Mas como assim? Quando ela chega num novo ambiente, ela faz essa leitura rapidamente. Como você sabe, o camaleão, ele é aquele réptil que, se ele chega ali perto de uma árvore, ele pega a cor da árvore. Justamente para quê? Para se tornar invisível, para que ele consiga permanecer naquele ambiente sem que ninguém perceba que ele está ali. Compreendeu? Então, essa estratégia de uma pessoa tóxica, ela faz isso aqui de uma forma assim muito rápida. Então, peraí, então aquele ali é o coordenador, a coordenadora, então deixa eu puxar o saco ali, deixa eu agradar, deixa eu bajular para ganhar o favor dele. Ah não, mas essa pessoa aqui, ela não é lá essas coisas, então dá para eu encostar e de repente fazer com que ela trabalhe para mim. Essa estratégia aqui, por que ela é contraproducente? Porque no dia a dia ela se revela de pelo menos 12 formas. A pesquisa aqui do Mitchell Cruz e da Elizabeth Holloway trazem justamente isso daqui. Olha, são os comportamentos que apareceram com frequência em mais de 2.000 entrevistas. E são esses que estão aqui do lado. Número 1, uma pessoa tóxica humilha os outros. Número 2, faz observações sarcásticas. Número 3, repreende em público. Número 4, desconfia da opinião dos outros. Número 5, vigia o grupo de perto. Número 6, intromete-se no trabalho da equipe. Número 7, usa a autoridade para punir. Número 8, tem um comportamento passivo-agressivo. Vocês lembram? Comportamento passivo-agressivo é o que eu ilustro como comportamento do poodle, né? Tá tudo bonzinho, tá tudo quietinho, de repente ele estrila. Número 8, comportamento passivo-agressivo. 9, protege o próprio território. 10, não aceita o feedback negativo. 11, não reconhece a própria toxicidade. Você vai ver que isso aqui tem uma ligação direta com as tentativas inúteis de reajustar uma pessoa assim. Porque por mais que a empresa tente, por mais que as pessoas ali em volta estejam dando o feedback de que ela precisa mudar, em geral a pessoa resiste, porque ela não reconhece que ela precisa. O exemplo aqui pode ser o do alcoólatra, né? O sujeito bebe, tem um problema com a bebida, aquilo atrapalha a vida dele e ele não admite. E justamente por não admitir, ele não começa a corrigir o seu problema. 12, aponta os erros dos outros. Como eu trouxe o livro aqui, eu vou ler para vocês um trechinho aqui na página 29, ainda dentro dessas características comuns de uma pessoa tóxica. Entre as estratégias de uma pessoa tóxica estão causar vergonha no outro, assumir uma hostilidade passiva e sabotar a equipe. Então note, depoimentos de pessoas que foram entrevistadas. Ele envia e-mails para todo mundo, difamando gente da própria equipe.
desqualifica e humilha os outros, embaraça as pessoas propositalmente fazendo perguntas que sabia que o outro não tinha condições de responder. Isso aqui são depoimentos de quem sofreu com comportamento tóxico. Então vamos imaginar que o Luiz tem um comportamento tóxico e eu trabalho com ele todo dia. À medida que aquilo ali foi causando em mim essa contaminação, que a gente vai ver daqui a pouco por que isso é um problema, isso foi gerando em mim essa sensação. Eu comecei a perceber que o Luiz fazia isso propositalmente com muita frequência. Outros comportamentos, olha, em vez de conversar diretamente com a pessoa, ataca pelas costas, de preferência falando com seus superiores. Agressividade passiva, condescendência e postura de mártir. Se você lembrou da coletiva de imprensa do Lula, né, depois do depoimento, bateu. Parece amigável, comprometido, agradável, colaborativo e depois simplesmente não faz nada do que foi combinado. Ao contrário, faz o oposto. Não é aquela pessoa que você aperta, não, tudo bem, sim senhor, tudo bem, desvia do assunto, concorda, mas depois faz o contrário do que foi combinado. Não, nunca, né? Levanta informações para depois usá-las contra as pessoas. Solapa a autoridade do líder do grupo e de outros colaboradores-chave ao não compartilhar informações. Não fornece dados para que os outros concluam uma tarefa corretamente dentro do prazo. Depois joga uns contra os outros deliberadamente com informações erradas. Se alguma coisa não ocorre como quer, ele para tudo, chegando a sabotar a equipe. Isso daqui são depoimentos coletados durante essas entrevistas. Sensação de quem sofre com o comportamento tóxico. Então agora eu gostaria que você pensasse por um instante, você viu que tem um espacinho embaixo aí. Olha essa pergunta. Que sentimento estes comportamentos da pessoa tóxica causam em você? Imagine como se sentiria sendo vítima de cada um deles. Em geral, a sensação é exatamente essa, de sufocamento. Já que levou a mão aqui no pescoço, é sufocamento, porque a gente se sente impotente diante do problema. Pode falar. Será que a gente, num certo grau, não tem um pouquinho disso aqui, todos nós? Todo mundo. Todo mundo, em algum momento, desconfia da opinião dos outros. Todo mundo, em algum momento, tenta tirar o braço da seringa. Todo mundo, em algum momento, tem um comportamento passivo-agressivo, protege o próprio território. Isso em si não é o problema é isso virar um padrão. Por isso que na definição aqui, os dois especialistas foram muito claros aqui, eles disseram assim, é um padrão de comportamento contraproducente. Quer dizer, isso quer dizer, a gente não vai conseguir eliminar 100%, mas o que importa, pelo que eu estou entendendo, é que isso não prejudique o grupo remando para o mesmo lugar. Alguma coisa exatamente. Nesse sentido. Exatamente. Que a coisa vai para uma direção correta. Não pode se tornar um padrão. Todos nós temos um jeito de fazer as coisas, não temos? Um modus operandi próprio. Todo mundo tem um jeito de fazer as coisas. O que não pode acontecer é que a toxicidade se torne um padrão, um modus operandi. Entendeu? Porque aí ela se torna contraproducente. Se o meu jeito de fazer for tóxico, e se aí não ficou bem claro o que é essa toxicidade, é falta de civilidade nas relações interpessoais, aí eu começo a ser contraproducente. Aí eu jogo contra o patrimônio. Sem perceber, a pessoa tóxica está marcando gol contra. Então você vê que isso daqui, olha, tem
tudo a ver com o que a gente tem feito no último ano, as nossas reuniões, as nossas consultorias individuais aí com vocês, é justamente para identificar e trabalhar isso, para que isso fique sob controle. Todo mundo tem um pouco, não pode virar sistêmico. Compreendeu? Essas pombinhas estão pesadas, hein? Então vamos aqui a número 2. Por que a personalidade tóxica é um problema para a empresa? A gente andando. Não parece pomba, eu estou chutando pomba aí, mas... Pomba desse jeito. Por que a personalidade tóxica é um problema? Jaqueline. Então não adianta simplesmente você achar que demitir resolve. A gente vai falar disso daqui a pouco. Por quê? Porque muitas vezes o problema, o efeito de um comportamento tóxico, ele fica por um tempão. Até você conseguir sanar, vamos dizer assim, os prejuízos emocionais que a convivência com uma pessoa tóxica causa, leva muito tempo. Então, para você ter uma ideia, tome como exemplo aí o vazamento na usina de Fukushima em março de 2011. Se eu não estou enganado, ontem fez 5 anos, né? Dia 11 de março, se eu não me engano. Março de 2011. No ano passado, em fevereiro, foi identificado que parte da radiação que veio lá de Fukushima estava lá no Canadá. 4 anos depois. Então esse é o efeito de uma radiação, vamos assim dizer, de falta de civilidade numa empresa. O problema continua por um tempão. Ele não é presidente há quantos anos? Pelo menos 6, hein? Então ele deixou o cargo há 6 anos, mas o comportamento de falta de civilidade dele interfere na nossa vida até hoje. Eu escutei ontem na rádio uma entrevista do José Serra falando sobre essa movimentação política. E aí o José Serra disse assim para o repórter, né? Falou assim: eu conversei recentemente com o presidente da GM, a General Motors, no Brasil, e ele disse que segurou 2 bilhões de investimento no Brasil por conta da incerteza política. Vai esperar 2 anos para ver o que ele faz. Então, o efeito de um comportamento tóxico pode ser sentido mesmo depois que uma pessoa, ou uma liderança, ou um colega tóxico sai da empresa. Então, primeira causa é um problema porque os efeitos ficam por um tempão. Deixa eu te dar dados gerais aqui. 50% das pessoas que passam por situações de falta de civilidade afirmam ter perdido tempo lidando com as consequências do comportamento nocivo da pessoa tóxica. Muitas vezes a cagada, desculpa a expressão, mas a cagada fica para o outro limpar. Mais de 25% reconhecem o fato de que serem maltratados por alguém no trabalho reduziu seus esforços para atingir metas. Eu até estava embalado, mas depois que deu aquele problema lá, perdi o tesão. 50% chegaram a pensar em abandonar o emprego e 12% de fato pediram demissão. No ano passado nós tivemos uma série de demissões, né? Em uma das entrevistas que eu fiz aqui de desligamento, uma das pessoas disse que estava saindo pela falta de organização de todos. Falta de organização é uma forma de sabotar a equipe. 20% dos entrevistados disseram ser alvos de falta de civilidade pelo menos uma vez na semana. 10% testemunham atos de falta de civilidade diariamente no trabalho. Note que pode ser até uma piada, até um comportamento assim inofensivo,
Até uma fofoquinha que eu faço, que eu mencionei ainda há pouco, lendo direto no livro, que sabotar a equipe muitas vezes é falar mal dos outros, né? Não é enviar e-mails falando mal de gente da própria equipe, jogando um contra o outro, fazendo intriga, é comportamento tóxico. Agora deixa eu lhe dar dados específicos. Você viu que tem um espacinho aí na frente? Então note que o comportamento tóxico muitas vezes leva a pessoa a entrar e sair. E às vezes o próprio fato de a gente cuidar da toxicidade já impede a pessoa de continuar. Nessa conta não entra aquelas contratações que assim, a pessoa veio um dia e foi embora no outro, né? Que aconteceu um caso aí, né? A pessoa veio, viu como é que era, falou, estou indo embora. Não pense que o defeito estava em nós, às vezes o defeito estava na pessoa, né? Compreendeu? Então, tudo isso aqui que a gente está falando até o momento já lhe dá um panorama do que é um comportamento tóxico dentro de uma empresa. É claro que às vezes a gente vai tentar lidar com as pessoas tóxicas da maneira como a gente sabe, né? Porque dentro da empresa a gente sofre, por assim dizer, com o contrato de trabalho que a gente tem. A gente não pode simplesmente largar tudo e mudar. Tem uns que são meio loucos, né? Fala, não tá bom para mim, eu casco fora. Mas na maioria das vezes a gente tem que aprender a lidar. Infelizmente surgem algumas medidas precipitadas. Nós já estamos aí no item 3, lá no fim da página. Como lidar com pessoas tóxicas? Entre as medidas precipitadas estão a demissão da pessoa tóxica. Simon, mas é tão simples, velho. Se a pessoa está dando defeito, a pessoa está contaminando todo mundo, se a pessoa dá problema, vamos mandar a pessoa embora. Tira ela. É muito mais fácil, dói muito menos. Deixa eu te contar uma história aqui. Talvez a história é uma das mais antigas do mundo, né? Conta-se que Adão e Eva estavam lá no paraíso e de repente chegou a serpente. Resumidamente, o que a serpente disse? Ô Eva, o que você está arrumando, filho? Não é desse jeito não. Se você comer do fruto, você não morre. Eva caiu no engodo, comeu do fruto e se deu mal. Ontem meu filho perguntou para mim assim, pai, que palestra você vai fazer essa semana? Eu falei assim, eu vou fazer uma palestra sobre gente tóxica. Aí eu aproveitei e perguntei para ele assim, deixa eu te falar uma coisa, filho. Deus criou Adão e Eva? Ele criou. Adão e Eva errou? Errou. E por que Deus não fez outro Adão e Eva? Aí ele respondeu assim, que eles iam errar de novo. Oh. Eu fiquei super orgulhoso. Então não bastava só ter tirado Adão e Eva e feito outros dois, né? Porque o problema não teria sido resolvido. A dúvida que a serpente colocou na cabeça de Eva ainda estava de pé. Ó, Deus mentiu, disse que você ia morrer e você não vai morrer. Então, demitir uma pessoa tóxica não é o suficiente se a gente não consegue resolver a questão básica. Por que o ambiente está sendo contaminado? Você compreendeu? Muito, visão sistêmica. Então, se eu não consigo tratar o problema como um todo, não adianta eu tirar uma peça e pôr outra. Porque às vezes a toxicidade está na gente. A outra medida é não contratar a pessoa tóxica. Não, você pode fazer aí um sistema de contratação violento. Você pode usar testes psicológicos. Manuel e eu temos um amigo em comum que ele contratou uma psicóloga para fazer testes psicológicos lá na empresa dele. E ele caiu no erro de me mostrar o teste, né? Porque eu fui ler o teste, né, mano? Até por uma questão de respeito. Tinha tanto erro de critério e contradições que na hora que eu falei assim, olha, tira o nome dessa moça e põe o seu e lê o teste. Aí ele leu o teste como se fosse ele.
E o teste bateu 100%. Nossa, isso aqui sou eu. Eu falei, para você ver a eficácia do teste, né? Então, fazer testes psicológicos nem sempre apontam que a pessoa tem um comportamento tóxico. Por quê? Porque a maioria dos testes, eles apontam graves falhas de personalidade, né? Se a pessoa rouba, se a pessoa tem uma tendência agressiva, se a pessoa parte assim para discussão a qualquer coisa, se a pessoa tem um problema de saúde. Os testes não são eficazes para medir coisas sutis. Comportamento tóxico, ele é sutil. Isso que a gente leu aqui no item 1, humilhar os outros, fazer observações sarcásticas, vigiar o grupo, intrometer no trabalho dos outros, isso é coisa que teste psicológico nenhum consegue identificar. Compreendeu? Agora eu vou dar um exemplo aqui que você vai gostar muito. O Big Brother, ele tem um teste psicológico para ver se o sujeito não é um psicopata, né? Que vai matar 5 participantes na primeira semana. Mas não mostra se o nego é safado, se o nego é promíscuo, se o nego anda pelado dentro da casa. O teste não mostra, entendeu? Então não adianta simplesmente tentar demitir ou tentar não contratar a pessoa. Não existem mecanismos que medem essa toxicidade previamente. É por isso que às vezes um comportamento tóxico é tolerado por anos. Não tem aquele parente seu que é assim? Não tem um tio chato, um primo folgado, um cunhado, um irmão, que é desse jeito aqui, você tem que tolerar o cara, até você saber o que você faz? Também tem as tentativas inúteis. Acompanhe comigo. Fase 1, Rafa. Adaptação. Tá aí. A pessoa vai tentando se ajustar aos moldes da pessoa tóxica. Ela faz concessões, ela se ajusta, ela se acomoda, até que por fim ela desanima e pede demissão. Então eu tentar me adaptar a uma pessoa tóxica leva ao ponto de eu falar assim, não aguento mais. Aqui no livro tem casos de pessoas que tiveram que fazer acompanhamento clínico, né, com psiquiatra por anos. Olha meu próprio caso, hein? De tanto lidar com gente tóxica, acabei escrevendo um livro didático de 430 páginas, que é um problema real. Adaptar não funciona. Então pode cortar aí. É uma tentativa inútil. A segunda tentativa é mudar o cenário. Em geral, o que a gente faz? A gente reduz o contato com a pessoa tóxica, a gente se afasta dela, a gente tira dela a responsabilidade, a gente priva a pessoa de decisões importantes. Só que tudo isso não resolve o problema, porque gera um impacto negativo. Em geral, a pessoa tóxica não pode ser rebaixada, não tem como você punir ela assim em termos financeiros, então ela continua do jeito dela. Em outras palavras, ela corre solta, né? Aí que ela fica livre. Então note que você adaptar e você mudar o contexto em que a pessoa está, não são soluções para a toxicidade. Porque no primeiro caso, uma andorinha sozinha não faz verão, certo? Então, se eu sou tóxico e a Rita começa simplesmente a se adaptar ao meu jeito, ela só vai ficar mais exposta à minha toxicidade e não vai resolver o problema. Mudar o contexto ainda favorece a pessoa tóxica, porque ela se torna mais poderosa ainda. A estratégia 3, Aninha. Estratégia informal. Informal. Na fase 3 a gente começa a cuidar pelo entorno. O que a gente faz aqui? A gente começa a dar feedback, a gente dá um toque, a gente evita bater de frente,
A gente vai levando a coisa de um jeito que é assim, olha, só controla os danos. Só que isso gera também outro problema, e é por isso que é inútil. É porque deixa o gestor e os colegas exaustos. As pessoas que convivem com a personalidade tóxica ficam exauridas, além de ser ineficaz do ponto de vista da saúde, né? Porque aí chega num ponto que a gente começa a ficar tão estressado, ansioso, que fica fácil brigar, entendeu? Na fase 4, as estratégias se tornam mais formais. A gente começa a documentar os erros, a gente começa a ter reuniões mais pesadas. Só que por que é uma tentativa inútil? Porque o alívio não é duradouro. Então a gente dá ali uma solução, ela dura pouco. É quase a mesma coisa que você está com queimação, aí você vai lá e toma um Eno, um sal de fruta Eno, alívio rápido e imediato, não é assim na propaganda? Só que você não tratou o problema real, ele vai voltar. Às vezes é uma úlcera. E por último, o feedback negativo. O feedback negativo, ele tem um resultado parcial, mas também gera desgaste na equipe. Por quê? Você viu aí que o item 11 da pessoa tóxica é que ela não reconhece a própria toxicidade. Então você pode dar feedback quanto for, que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A pessoa não entende que ela precisa fazer diferente. Aí você deve estar pensando assim, Simon, então não tem jeito não, senhor. Tem que matar. Não é? Tem que matar, ué. Não é assim também não. A solução para esse problema, ela tem que envolver 3 frentes: a liderança, a cultura e o indivíduo. Vocês lembram que no ano passado, quando a gente começou esse trabalho de fortalecimento da cultura empresarial, eu usei a seguinte analogia: se você vai ali na Serra de São Domingos e corta todas as árvores, você não vai precisar chamar nenhum coati para ir embora. O coati vai embora sozinho. Lembra disso? Se você muda o ambiente, a pessoa não é daquele ambiente, ela sai fora. Mas a cultura Isso tudo, só um minutinho, já respondo. Isso tudo faz parte do que o psicólogo Solomon Asch chamou de pensamento de grupo. Se você muda a mentalidade do grupo, aquele indivíduo que vem e chega e bate o olho e fala, não, aqui é muita competência, não vai dar para mim, eu saio fora. Então, nesse sentido, a cultura, ela não é o cenário, ela é mais. O cenário tem que ver com as questões mais administrativas, as tarefas operacionais. A cultura é o conceito, é o jeito de pensar as coisas. O jeito de pensar. Tá bom? Então, se você notou aí, você já viu que a solução para esse problema é uma solução sistêmica. Não adianta eu tentar mudar só o indivíduo, não adianta eu tentar mudar só a liderança, não adianta eu tentar mudar só a cultura. Tem que ser as 3 coisas ao mesmo tempo. Porque isso facilita para os 2 lados, né? Tanto para a pessoa que sofre com comportamento tóxico, como para a pessoa que é a pessoa tóxica. Tá certo? Hoje em dia fala-se muito do... Só um minutinho, Rita, já te passo. Hoje em dia fala-se muito do setor público, né? O grande problema do setor público é comportamento tóxico. É um querendo engolir o outro. Como é que vive num trem desse? Tem jeito. Pode falar, Rita. Exatamente. Né? Aí a equipe ela muda por si só. Se cada um fizer a sua parte. Exatamente. Eu penso assim, Não está errado, não. O grande desafio é que a toxicidade ela é invisível, né?
Todos nós, de forma direta ou indireta, somos contaminados, por assim dizer, né? Quem bebe água com frequência é contaminado com cloro. Mas quando nós queremos ver a nossa toxicidade, a gente consegue. Ah, Isso sim. quando nós queremos. Você usou a palavra-chave. Agora, quando nós não queremos, a gente não vê nada. Você usou a palavra-chave. Querer. 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 Já que eu usei o exemplo do cloro aqui, eu vou avançar. Todos nós sofremos uma contaminação por cloro silenciosa, ué. Se você não bebe água de mina, você está sendo contaminado com cloro. Você escova os dentes todos os dias com uma pasta que tem flúor, você está sendo contaminado com flúor. O seu dente dá defeito, inclusive por causa do flúor. Você acha que você está fazendo um servição, né? Aí a sua tireoide, olha para você ver onde eu fui. A sua tireoide começa a dar problema. E quando você vai ver, é falta de iodo, porque o flúor e o cromo expulsam o iodo do corpo. Não é uma coisa de maluco? Então, Rita, isso que você está falando faz todo sentido. A gente precisa sim dessa consciência, a gente precisa reconhecer que a gente tem um problema. Só que o comportamento tóxico, se ele estiver no nosso entorno, nos contaminando aos poucos, o que faria eu ter essa consciência deixa de existir, assim como o iodo. Nossa. Então você usou a palavrinha certa, querer. Só que note que todas essas medidas, desde a primeira, eu coloquei aqui precipitada porque é a primeira que a gente lembra e às vezes é o que a gente quer para resolver logo, só que não resolve. Essas tentativas aqui inúteis, elas são inúteis porque às vezes a pessoa não quer. Compreendeu? Aí não tem outro jeito. Então note que essas 3 fases aqui, 3 fases não, essas 3 etapas, elas são sequenciais, né? Uma coisa vem depois da outra. A última peça desse quebra-cabeça são os feedbacks 360 graus. Então você note que a gente já vem fazendo um trabalho com a liderança e a cultura há mais de um ano. Agora nós chegamos aqui no ponto do feedback 360 graus. Tá? Então, do mês de março para frente, nós vamos ter ocasiões específicas para fazer isso daqui. Compreendeu? Simon, mas isso aqui você está querendo expulsar o flúor e o cromo do nosso corpo, colocando iodo à força? Não, o que eu estou querendo fazer é ajudar você a avaliar se você tem no seu comportamento características de pessoa tóxica. A gente tem que ser capaz de avaliar se a gente está ou não contaminado com o comportamento tóxico. Entendeu? Esses feedback 360 graus nos ajudarão a fazer essa autoavaliação. Foi bom para vocês? Foi ótimo. Quando a gente começa a perceber isso aqui, a gente vê uma coisa. Comportamento tóxico, ele prejudica todo mundo, direto ou indiretamente. Eu usei aqui o exemplo de Fukushima, afetou lá no Canadá, indiretamente, mas quem está lá perto sente os efeitos com muito mais frequência. Então a gente precisa começar a entender que essa daqui é, vamos dizer assim, a cultura da empresa, tratar os problemas de forma sistêmica. Às vezes a medida vem de repente, Fernando, mas é que ela já vinha sendo avaliada há algum tempo. Quando a coisa, essas pombas tão pesadas, hein, gente? Então, quando a gente chega ao ponto de falar assim, olha, agora daqui para frente não dá mais, é porque sistemicamente a coisa já havia sido tratada com as medidas possíveis. Ok?